Através de quê? Através do brincar com ele, como ele interage naquela sala com o profissional. Entendi. Aí eu posso... Eu acho que o leve é o que não tem tanta dificuldade de Isso, se não comunicar. tem tanta dificuldade de se comunicar, ter um bom cognitivo. Já o severo tem uma deficiência mental, o severo, né? Além de ter baixo, claro, deficiência mental, tem um baixo cognitivo, né? Não se comunica verbalmente. Não quer dizer que ele não se comunica verbalmente, que ele não entenda você. Ele Pois entende. Entende tudo. Inclusive, a gente vê muito pessoal falando, acho que é um mito, na verdade, né? Que o autista, ele vive no mundo dele, ele não está enxergando nada ao redor, ele não está entendendo nada ao redor. Isso é lenda. Eles entendem, independente do grau, eles entendem tudo, ouvem tudo, sentem tudo que está acontecendo. Com certeza, Priscila, entende tudo que você está falando. Às vezes alguma mãe vem falar, meu filho, isso na vista dele, e ele está ali. Está ouvindo, ele está ouvindo tudo, está vendo tudo que está acontecendo naquele mundo ali, e as mães acham que não. E outra coisa que eu também vejo é que muita gente fala de criança autista, entendeu? Esquece que tem o adolescente, tem o adulto que ele cresce, também. Né? A criança autista cresce. Mas o pior é o seguinte, Priscila, que chegam lá, às vezes, na associação, criança de 8, 9, 10, 11 anos, que não foi dado o diagnóstico. E você vai ter que começar um trabalho do zero com esse menino. Nossa. Aí você pode perguntar, Cláudia, e aí, tem evolução? Ele pode evoluir, por que não? Agora tem que ser um trabalho bem pensado em conjunto com todos os profissionais, tem, mas ele evolui. Aos poucos, porque são lenta a evolução desses meninos, né? Tem uma fase que regride, né? Também tem fase que regride. Mas quanto mais cedo dado o diagnóstico... A partir de quantos anos, Cláudia, que a gente consegue, os pais que estão assistindo a gente agora, que têm filhos pequenos, a partir de quantos anos que a gente já consegue identificar que a criança pode ter a síndrome, que pode ter um grau de autismo mais moderado, mais severo, enfim. Quando é que a gente consegue ver isso na criança? Não, identificar o autismo antes dos 3 anos, você já identifica. Agora, os tipos não, mas antes dos 2 anos, você já identifica que seu filho é diferente. Agora, e aí tem que procurar o tratamento imediatamente. Isso, o engraçado, porque às vezes é uma peregrinação dos pais, porque passa por diversos médicos até chegar a um diagnóstico. Às vezes passa por todos os médicos que não conseguem o diagnóstico. Consegue aonde? Pela internet, olhando. Porque hoje a internet descobre muita coisa. Então, a mãe, meu filho tem isso. Aí procura uma associação, porque nenhum médico deu o diagnóstico. Olha só. E aí o que dificulta o trabalho, todo o tratamento. Essa peregrinação que ela está falando, isso nós passamos. Eu passei, todas as mães da associação passou, que teve que ir para médico, chegava lá, não, seu filho não tem nada, não é nada, toma um remedinho, ou ele é hiperativo, não é porque você está exigindo muito dele, não é você que é perturbada, é doida, tem algum problema, mas seu filho não tem nada. Olha só. Porque não tinha. Ninguém não estudava, não sabia sobre o autismo, mas nós passamos por isso. Muitas mães lá da PARNE passou por isso. Olha só, meu Deus do céu, você tem que rodar muito. Às vezes você já podia ter começado o tratamento do seu filho, já podia estar cuidando dele há muito tempo e tá lá na peregrinação, como vocês falaram. É verdade. Meu Deus do céu. Sei não, meu pai. Eu fico louca, fico revoltada. Mas é a vida e olha só, gente, essas pessoas precisam de muito carinho, precisam de muita paciência, né? Tem que cuidar não só da criança, eu falo criança porque a gente começa a cuidar dessas pessoas quando são crianças ainda, mas a família inteira deve ser cuidada, né, meninas? Deve estar envolvida, tem que ter muita paciência. Tem que ter muito amor, muito carinho. Você é mãe de um autista. De 27 anos. Já tem 27 anos, Fátima. Olha que bacana. E como é que foi o decorrer, assim, da história de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Quando ele nasceu, não aparecia nada, né? Vai apresentar depois de 1 ano de idade. Com 1 ano você já conseguiu identificar. Mas, assim, ele falou na hora certa, andou na hora certa, e depois a gente notou que ele estava regredindo. Olha. Mas, nessa época, ele também tinha epilepsia. Então, eu me preocupava mais com a epilepsia do que com o autismo. Então, eu queria controlar a crise nele, então eu buscava mais médico nessa questão. Mas depois eu fui vendo que ele era diferente, que eu colocava ele num lugar, ele só ficava naquele lugar. Aí comecei a procurar médicos, eu ia em médico, eles não, seu filho não tem nada, é normal, é natural, isso é coisa de criança mesmo. E assim, foi em vários, essa peregrinação, né, foi em vários... Quantos anos ele tinha que de fato deram um diagnóstico que você descobriu, não, meu filho é autista? Você não vai acreditar, mas foi com 20 e poucos anos. Nossa!
Nossa, mãe. Foi esse tempo todinho para descobrir. Você podia ter já cuidado dele desde de pequenininho. Mas eu já levava ele para psicóloga e tal, mas ela não cuidava como se fosse autista, né? Certo. Então, cuidava da maneira dela. Eu falei assim, alguma coisa a gente tem que fazer, ele não pode ficar assim, né, à mercê. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Então, eu buscava, mas elas faziam da maneira deles, mas pelo menos era alguma coisa, melhor do que nada, né? Nossa, tô passada com o tempo, meu Deus do céu. E como que é a vida hoje do seu filho? Hoje ele tem a Parne, né, que ele é cuidado lá na Parne, graças a Deus, né? Toda assistência, a Cláudia Leite lá, fazendo show de vez em quando, né, Cláudia? E eles adoram mesmo. Nossa, meu filho é apaixonado com ela, mesmo, apaixonado, bacana. é incrível, até... Tô falando aqui de sapato, tô vendo seu sapato. sapato. Como que é o nome dele? Ítalo Bolívar. Ítalo, será que tá assistindo a gente agora? Tá em casa? Tá em casa. Ítalo, se estiver assistindo a gente, ó, beijo pra você, Ítalo. Ó a Cláudia Leite aqui, ó. Pois é, aí ele faz tratamento lá na Parne, ele teve uma melhora bastante, graças a Deus. Bom. Hoje, por exemplo, sábado teve uma festinha lá em casa, ele se comportou super bem, sabe? Ai, ficou bem, super bem, né? Ela tava, ele ficou muito bem lá. Então, quer dizer, ele tem condições de socializar, de frequentar lugares, de ser incluído realmente na sociedade, que é isso que a gente quer. Não só na escola, mas na sociedade Como é que foi também. na escola? Na escola foi assim, ele sempre estudou em escola particular. Aí eu pagava uma mensalidade e meia para ele ter alguém que acompanhasse. Então era mais para... Mas isso é certo isso? Não, era errado, né? Porque é errado. Mas eu pagava uma mensalidade e meia para ele estudar. E assim... Hoje eu tô passada aqui, né? Eu tô passada hoje aqui dentro. Mas ainda acontece isso. Ainda acontece. Gente, as escolas cobram uma mensalidade e meia. Porque ele era especial. Do jeito que a gente está hoje com essa história da inclusão à tona, todo mundo super... paga um assistente para ficar com seu filho na escola particular. Ainda acontece isso em escola particular. Porque, na verdade, não existiu essa inclusão de fato. Tem inclusão, a escola não pode deixar de aceitar. Aceita, mas você não tem outra pessoa para tomar conta, porque ele não pode ficar sozinho. Como é que ele vai no banheiro? Como é que ele vai se alimentar? Ele precisa de um acompanhante. Aí não tem falta. Aí o que acontece? Tem que pagar. Ou então tem mães que vão para a escola e passam o dia todo lá e fica lá na escola. Eu conheço um caso de... Eu morava em Salvador e no Colégio Marista de Salvador, a mãe era o Gui, uma figura, o Gui tinha 9 anos. A mãe ficava com ele o dia inteiro na escola. A mãe parou de trabalhar para se dedicar àquele filho ali, porque realmente na escola, ou ela deixava ele lá, no colégio, não sei se tinha essa questão de uma mensalidade, nunca entrei nesse assunto com ela, mas eu me lembro dela todos os dias, o dia inteiro no Marista com essa criança, para cima e para baixo, dentro da sala de aula, e às vezes ele ficava um pouco dentro da sala, às vezes não aguentava ficar mais do que 10 minutos e quer sair, quer andar. Então, aquela peregrinação da mãe a vida inteira. Meu Deus do céu, mas eu tô passada com a história da uma mensalidade meio. Eu tenho que ir pro meu break. Se você em casa quiser falar alguma coisa aqui pra gente, no @bandmulher, se tiver alguma dúvida e quiser perguntar pras meninas aqui, tuita durante esse intervalo, porque daqui a pouquinho eu volto com a Fátima, com a Cláudia Leite, direto aqui da nossa Band Natal ao vivo. Eu volto já, fica aí. Você vai ficar...